Bom dia, amigos. Todo mundo jóia nesse dia tão lindo que está aqui. Todos os dias são dias maravilhosos, não é assim? A gente pode acordar e olhar para fora e não importa se está chovendo, nevando, não importa se está ensolarado, mas é um dia abençoado porque quando nós acordamos, nós temos a oportunidade de escrever uma história aquele dia. Nós temos a oportunidade de fazer a nossa página do dia, não é assim? Então eu estou sempre acordando e imaginando uma nova página e eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho o controle daquele dia. E falando então desse controle do dia que eu tenho, e nós temos um certo controle da nossa vida, não todo, mas sim temos bastante controle, é bom a gente trazer esse assunto de hoje que se chama ansiedade. Quem aqui já esteve em algum momento ansioso ou ansiosa? Quem aqui sofre da síndrome da ansiedade, da síndrome do pânico, de algum tipo de fobia, dos TOCs, né? Dos transtornos obsessivos compulsivos, ou só compulsivos ou obsessivos? A psicologia hoje, ela dá vários nomes a um mesmo mal, que na verdade é o bichinho da ansiedade. Quando a gente vai falar sobre ansiedade, a gente tem que saber o que é, né? O que é essa ansiedade. Claro que os estudiosos, os psicólogos vão falar que a ansiedade é aquele sentimento de apreensão, de medo, de aquela angústia. Tudo isso é aquela ansiedade. A gente quer tirar, parece, aquilo do nosso peito. Mas, na verdade, a ansiedade vai muito além. A ansiedade, se a gente vai trazer ela para uma forma bem mais ampla, ela é uma ilusão, ela é uma completa ilusão de controle. Nós todos temos uma vontade muito grande de controlar as coisas na nossa vida, como se nós já soubéssemos, né, o que é sempre melhor. E nem sempre nós sabemos o que é melhor para nós. Por isso a importância da fé, por isso a importância da entrega às coisas de Deus, por isso a importância da entrega à vontade de Deus. Porque nós, às vezes, temos a prepotência de querer controlar coisas que não temos controle. E muitas vezes nós pensamos saber o que é melhor para nós e nós não sabemos. Quem aqui, em algum momento, quis tanto algo e depois não conseguiu, passou um tempo e você viu que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Alguém já teve essa experiência? Porque ansiedade, nós geralmente temos quando a gente quer controlar. Primeiro a gente quer controlar o futuro, algo que é impossível controlar. Eu tenho o controle do que eu faço hoje, que geralmente os resultados vão ser, vão ser produzidos. Lá no futuro eu vou ver. Mas eu quero controlar o futuro. Eu quero controlar aquilo que... E geralmente já deu tudo errado. Né? Na cabeça da gente, a gente já aconteceu tudo errado. Este é a ansiedade. E, ao mesmo tempo, nós temos aquele problema de... eu quero também controlar não só o futuro, mas eu quero controlar as pessoas. Olha que interessante. Nós queremos controlar, e quase toda ansiedade é gerada dessas duas coisas. Da ilusão, que temos o controle sobre tudo. E também da ilusão que sabemos sempre o que é melhor, o que não é verdade. Nós não sabemos o que é melhor em todo momento. Nós podemos... Quantas vezes os pais enganam, né, com os filhos? Eu sei o que é melhor, eu vou criar o meu filho desse jeito, daquele jeito, e aí eu continuo e depois vejo que, fiz tudo errado, devia ter feito isso, aquilo. Então, é claro que a intenção é tudo, né? A intenção vale muito, mas nós não sabemos, né? Então, esse é o motivo dessa entrega a Deus. Quando as coisas não estão indo de um jeito e a gente quer controlar tanto, a gente tem que exercitar essa fé. Mas a ansiedade é gerada por eu quero controlar o futuro e eu quero controlar as pessoas. O problema é que nós não conseguimos controlar as pessoas. Quantos pais querem controlar as decisões dos filhos? Muitas vezes os pais querem controlar como os filhos tratam ou controlam ou criam os netos. Muitas vezes a gente vê avós extremamente intrusivos na educação dos netos.
Os avós chegam a brigar com os filhos, é assim que você tem que fazer, é assim. E isso é um problema muito sério, porque você está infligindo na evolução da outra pessoa. Ela tem que ter aquele direito de fazer o melhor que ela pode, de aprender. Claro que as sugestões são sempre boas, mas a gente tem que ter muito cuidado com ser intrusivos nas escolhas dos outros. Então, se o meu filho não decide ir para a escola e eu quero que ele vá, eu tenho esse dever de levá-lo à escola até uma idade em que ele não pode fazer suas próprias decisões, ele não tem a maturidade para isso. Mas quando ele chega ali aos 18 anos, ele já tem uma maturidade de suas escolhas. Não a maturidade de alguém com 40, 50, 60 anos, certo? Mas como nós somos espíritos, que talvez somos espíritos muito mais novos do que nossos próprios filhos, e a gente vê que algumas crianças são fantásticas, a sabedoria delas, a gente vê que elas vieram para ajudar os pais com suas sabedorias. É aí que a gente tem que respeitar as atitudes das pessoas. Nós não precisamos concordar com elas, mas precisamos entender que cada um está num patamar. E quando eu quero controlar o futuro, e quando eu quero controlar as pessoas, as ações ou reações dela, eu entro num problema sério de ansiedade. Por quê? Eu quero controlar o que o meu namorado faz, eu quero controlar como a minha filha age, eu quero controlar como o meu patrão dá ordens. E é um problema, porque você não consegue mudar ninguém. E é uma ilusão muito grande quando a gente realmente acredita que a gente está mudando os outros. Nós não mudamos ninguém, nós podemos nos mudar. Quando eu controlo algo que é controlável, e este algo é eu, aí sim, muitas pessoas vão mudar por me ver uma pessoa diferente. E muitas vão sair da nossa vida, porque ela já não encaixa mais com o nosso estilo de vida. Então, quando eu decido ser uma pessoa, a gente vê isso com as pessoas que já foram alcoólatras e decidem parar, ou os fumantes decidem parar, elas muitas vezes vão estimular seus colegas a parar também, mas muitas vezes elas vão se afastar, ou os colegas vão se afastar delas, porque na verdade já não encaixa com aquele estilo de vida. Então você vai poder falar com alguém, para de fumar, para de beber, é muito difícil. Agora, quando você para, essa pessoa vai ter todo o estímulo também para parar, entendeu? Por quê? E se ela não parar, ela vai se afastar de você, porque já não encaixa mais. Então, a ansiedade sempre tem por raiz, certo? Ou você querendo controlar o futuro, ou você querendo controlar as pessoas. Coloca isso em algum lugar aí escrito, porque quando você se sente ansioso, você está tentando controlar algo que não é controlável. Ou é o futuro, ou é as pessoas. Claro que tem outras hipóteses, tem outras coisas. Esta é a minha teoria. Agora, quando nós paramos e falamos assim, vamos dar um exemplo aqui. Alguém que quer perder peso, certo? E a pessoa está fazendo tudo, toma remédio, vai na academia, faz isso, e ela não consegue perder peso. Muitas das vezes, aquela insistência em perder peso, aquela ansiedade que ela tem que ser magra, gera mudanças nos hormônios, na química dela, para que ela não perca peso. Olha como é contraditório. Muitas vezes a gente quer algo tanto, mas tanto, a gente quer insistir em uma coisa que não cabe. Ou às vezes queremos insistir num tempo que não é o tempo certo. E aquilo gera um contra. Aquela ansiedade causa justamente o oposto do que você quer. Quantas vezes a gente tem um esposo, uma namorada ou o que for, e não é a pessoa certa pra gente. Mas a gente insiste que tem que ser aquela pessoa. E geralmente a gente insiste o quê? Que ela tem que mudar. Não é assim? Às vezes no consultório, uma pessoa chega e a primeira coisa que ela fala, eu quero mudar o meu esposo. A minha filha está com essas atitudes, ela tem que mudar. Ah, minhas empregadas também tem que mudar, estão todo mundo errado, fazendo tudo errado. Nunca que a gente chega e fala assim, eu preciso mudar, tá tudo errado e eu sei que eu preciso mudar. Nunca não, né, gente? Mas
Muitas das vezes, os maiores, todos os psicólogos falam isso. Chega alguém no consultório e quer mudar todo mundo, ou quer mudar uma situação que ainda não aconteceu. É impossível. Viu como é impossível mudar algo que nem ainda aconteceu? Então a gente gera essa ansiedade por fatores de ilusão do controle. Quando a gente entrega a Deus, aí entra a fé. Eu gosto muito de... É uma balança, né? Quando a gente tem muita fé, quando a gente está entregando a Deus a vontade dele, mas não só orando, porque, é claro, orar é importantíssimo. Pedir a Deus com sinceridade o que você quer é muito importante. É uma das chaves. Mas se entregar também e falar, Deus, o Senhor sabe tão mais do que eu não vou ficar nesse estado de ansiedade. E a sua ansiedade vai justamente começar a baixar. Agora, as pessoas muito ansiosas, elas, por mais das vezes, elas estão com uma fé muito manqueba, estão com uma fé assim muito, que necessita de muito trabalho. Então, quando a gente decide e fala assim, não, eu vou fazer algo, eu vou começar a estudar sobre a fé, sobre Deus, sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina de tanto consolo, que nos mostra, né, que já tivemos tantas vidas, que é impossível em 80, 90, 100 anos conseguir tudo que a gente quer. Mas se a gente tiver calma, nós ainda chegaremos um dia em sermos completamente seres serenos, né? Angelicais, vamos colocar assim. Mas com calma, sem querer fazer tudo em um dia só. Às vezes, clientes chegam nos consultórios psicólogos e querem com 1, 2, 3 sessões que o psicólogo conserte a vida dele. E aí o psicólogo diz assim, mas peraí, você tem esse problema por quanto tempo? Aí o cliente fala assim, eu tenho esse problema por 15 anos. Tá, mas então você quer que o psicólogo resolva o seu problema? Primeiro que o psicólogo não resolve o problema de ninguém, né? Mas você quer que o psicólogo resolva o seu problema, que você tenha 13, 15 anos, em 2 sessões. É impossível, tá vendo? A ansiedade das pessoas, elas querem mudar, elas querem passes de mágica, mas não querem fazer o trabalho que aquilo requer. Muitas vezes nós queremos mudar. Muitas pessoas falam assim, eu tenho uma ansiedade imensa, eu tenho tantos problemas, eu tenho depressão, eu não tenho amigos, ou eu não isso, aquilo. E as pessoas, Deus coloca pessoas na sua vida para te dar a receita. Muitas das vezes a receita é, procure um psicólogo, deixe de investir em coisas fúteis, invista na sua saúde mental, pague um psicólogo. Todo mundo acha caro, né? É interessante, mas um sábado, uma festa de sábado, poderia ser 5 consultas às vezes, né? E aí uma pessoa vem e fala assim, comece a frequentar um grupo de apoio, comece a frequentar alguns lugares bons, uma igreja, uma sinagoga, o que for. Mas ninguém quer fazer esse esforço, porque as pessoas querem uma solução mágica. E isso causa muito mais ansiedade. Quando nós entregamos essa ilusão que a gente vai poder controlar as pessoas, ou a gente vai poder controlar o tempo, nós vamos acerenar. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas ansiosas, muitas das vezes, culpam as outras. Nós começamos a culpar. Porque está todo mundo sendo injusto comigo, porque essa pessoa é isso, porque eu era pequenininho e isso aconteceu. E nós começamos a nos vitimizar, como tudo. Quem lembra daquele desenho, né? Ó céus, ó vida, né? Na minha infância tinha aquele desenho. E nós começamos a culpar todo mundo pelos nossos problemas, pelas nossas ânsias. Nós temos que parar. Lembra que Jesus, primeiro vamos lá em Paulo. Paulo, né, falando, por quê? Né? Ele fala assim, andar ansioso, não, por coisa alguma você deve ter ansiedade. Isso aqui, Paulo, em suas cartas aos Filipenses, e Paulo, quando ele escreveu isso, que não devemos andar ansiosos em coisa alguma, ele mesmo diz assim, ele estava na prisão, em Roma, tá? Então, olha aí, gente, uma pessoa que está preso, né, em Roma, e quando ele tem uma pessoa lá, conversando com ele, levando algumas coisas que estavam acontecendo na igreja lá em Filipenses,
ele volta e manda essa carta falando não. Então, quando o apóstolo Paulo diz não andais ansiosos por coisa alguma, ele não está falando você não tem que ficar ansioso por causa do seu trabalho, por causa disso, por causa daquilo. Ele está falando por causa de nenhuma coisa. Então, quando nós entendemos o quanto a ansiedade nos faz mal, e eu vou falar uma coisa, todas as mortes, todos os desencarnes têm a ver com ansiedade. Nossa, Débora, então é tão ruim assim? Primeiro, que todo mundo diz, né? A ansiedade é o mal do século. Se você não tem ansiedade, você conhece com certeza várias pessoas. Mas não é do século, não. Porque Paulo já estava falando disso 2000 anos atrás. Então, a ansiedade está sendo um problema milenar. Não é secular, mas está sendo um problema milenar. Então, quando Jesus fala, por que andais ansiosos? Né? Aí a gente vai lá em Mateus, e quando Jesus fala assim, olha, os pássaros do céu, você acha que eles estão ansiosos de não ter comida, de não ter onde dormir? Eles não armazenam comida para amanhã, eles comem o necessário de hoje, fazem os ninhos, se precisar voar para outro lugar, faz um outro ninho lá, e sempre Deus dá um jeito. Ele fala assim, e os lírios do campo, né? Que nem Salomão, em seu esplendor, quando estava vestido com aquelas roupas maravilhosas, chegava perto das pétalas, das flores, do mimo, da alegria daqueles lírios, né? Então, nós não somos nem passarinhos, nem lírios. Nós somos pessoas, filhos de Deus. Será que a gente deve andar tão ansioso com as coisas? Então, vamos lá. A gente tem que lembrar. Vamos parar de infringir nas escolhas das outras pessoas. Quando a gente aceita e entende que as pessoas serão como elas são, nós paramos de julgar, nós começamos a aceitar as pessoas como elas são, não precisamos concordar, mas isso vai diminuir as nossas ansiedades. Quando eu começo e falo assim, olha, eu não vou tentar controlar ninguém, essa pessoa é assim. Ela vai começar a olhar para mim diferente. Muitas pessoas falam, Débora, você não julga porque eu fiz isso? Quem sou eu para julgar qualquer pessoa por qualquer ato? Ah, mas teve um criminoso que ali atirou, bateu, fez isso. Eu não sei o que passava na cabeça dele. Quem somos nós para julgar qualquer pessoa por qualquer ato? Será que nós temos uma condição de julgar? E não, é claro que a gente julga, o tempo inteiro a gente está julgando, o tempo inteiro a gente olha para alguém e fala, nossa, olha lá, aquela pessoa tá vestida assim, nossa, aquele lá fez isso, sabia? Nossa, o que a gente não pode, pessoal, é condenar, né? Às vezes a gente julga, assim, lá no cantinho da nossa psique ali já tá os julgamentos, mas nós não podemos condenar ninguém. Quem somos nós para isso? Lembrem, ansiedade tem a ver com querer controlar o futuro ou as pessoas. Então, se você quer controlar essas duas coisas, esqueça, você vai ser uma pessoa ansiosa. Claro que existe um lugar para a ansiedade, para o estresse. Ela serve para nos alertar de algum perigo, né? Existe aquele ou luta ou a fuga, ou a luta ou a fuga. Então, se você vê ali um animal ali na sua frente, ou uma pessoa que é um bandido, alguém ali, ou você vai lutar e lidar com a situação, ou você vai sair correndo e fugir daquela situação. O problema é que nós precisamos estarmos vulneráveis para isso acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Ser pessoas menos vulneráveis. Quando nós estamos preparados para situações, nós não estaremos tão ansiosos, né? Quando eu sei que vai ter um bicho ali, ou se eu estou andando num lugar perigoso, eu já vou preparado para aquela situação. Assim eu não vou precisar ativar esse lute ou corra, porque isso também vai alterar meus hormônios, vai alterar toda a química do meu corpo. Vai me trazer efeitos físicos. E esses efeitos físicos maléficos vão ser causas de vários desencarnes, de várias mortes. Ah, mas para quem tem um acidente? Geralmente você tem acidente porque estava ansioso, não estava prestando atenção em uma coisa. Tá vendo? Como a ansiedade. Ah, mas quem teve ataque de coração, câncer? Sim, vá procurar lá atrás. Eram pessoas que tinham extrema
ansiedade, eram pessoas que estavam carregando mágoas, porque mágoas são ansiedades também. Você quer controlar a ação de alguém, né, que já fez com você, e você carrega aquela mágoa como se você pudesse controlar a ação de quem te machucou. Então, pessoal, vamos entregar esse controle e confiar mais em Deus. Quando nós confiamos, e olha, nós vamos errar. Nós erramos toda hora. E isso não existe vergonha nenhuma no erro. A vergonha é em cobrir o seu erro com outro erro, em ser desonesto. Mas em errar é a coisa mais linda do mundo. É o ser humano que erra, admite o erro e tenta consertar. Isso é sinal de evolução. E nós vamos precisar de expor nossas ações na vida, porque a pessoa que não se expõe, ela está sendo, muitas das vezes, egoísta, né? Ela tem talvez um conhecimento, tem alguma coisa, tem algum talento, né? E ela não quer, ela tem medo das críticas e ela não faz. Então nós devemos agir na nossa vida, sem essa ansiedade. Ai, se der errado. Se der errado, deu, né? Mas nós temos ali o nosso mestre, a nossa bússola de conduta, que é Jesus. Se estamos fazendo as coisas na nossa vida com as melhores das intenções, andando no caminho reto, como foi recomendado pelo mestre, e quando nós estamos alinhando nossas ações com a vontade de Deus, Ele quer que nós sejamos felizes? Com certeza. Que nós tenhamos bens materiais? Claro que sim. Ele quer que nós sejamos inteligentes, nos vestimos, né, vamos colocar uma roupa bonita? Claro que sim. Agora, Ele quer que nós tenhamos o excesso, nós tenhamos a soberania de mandar nos outros, de querer controlar tudo? Não. É aí que a gente começa a sofrer. Quando queremos controlar o incontrolável, quando não deixamos Deus agir. Porque estamos longe, né, pessoal, de saber de tudo. Impossível saber tudo. Quantas vezes vocês já desejaram uma coisa e depois viram que foi a melhor bênção do mundo aquilo não ter acontecido? Não é assim? Então vamos nos entregar à vontade do Pai. Entregar é entregar a sua falsa ilusão, né? a sua ilusão, né? Ou melhor, a sua ilusão de controle de tudo. Podemos controlar o hoje. Essa página, essa tábula branca, como os romanos diziam, a palavra em si, ansiedade, ela é gerada nas raízes gregas e ela diz dividir, é uma divisão. Ansiedade, eu estou aqui, mas estou lá, estou pensando aqui, mas vamos entregar, serenar, deixar a rebeldia das coisas que não podemos controlar. Isso vai diminuir as nossas doenças, as nossas emoções incontroláveis, aquelas emoções explosivas. Vamos fazendo isso que a gente vai ver como que será bom para a nossa saúde. Nosso tempo está praticamente esgotado. Eu tento ficar entre 20 e 30 minutos. Mas uma coisinha ainda que eu queria só falar. Perseverança, resignação. Resignação é aquela renúncia de entregar as coisas que você não pode mudar. Muitas vezes, quando vemos pessoas em processo de expiação, alguns espíritos que precisam passar por momentos nesta vida com coisas, com condições que não podem ser mudadas. Você tem uma escolha, ou você se rebela, você agora vai ser rebelde com essa presente, né, condição, ou você vai renunciar, você vai entender, aceitar e dizer, é pro meu bem. É pro meu bem porque meu pai é bom. E se o meu pai é bom, ele não vai fazer nada que não seja para algum proveito na minha vida. Então, se você é muito rebelde, tá tudo errado, todo mundo te fere, todo mundo te machuca. Isso são sempre vítimas. As pessoas que sempre são vítimas de tudo, de todos, são pessoas que estão com a fé muito adoentada. Porque quando temos uma fé, nós não culpamos os outros, não culpamos as situações, nós simplesmente falamos, eu sou o dono da minha vida, das minhas escolhas, não dos outros. E com alinhamento às coisas de Deus, eu estou bem. Não importa o que me acontecer, eu estou bem. Ah, mas se desencarnar, eu estou bem. Se ficar doente, estou bem. Então, a serenidade,
Tá aí a receita, pessoal. Vamos parar de controlar o que não é controlável. Mas, controlável? Será essa palavra? Desculpa, pessoal. De vez em quando meu português fica meio aí com algumas barreiras. Mas o que eu não posso controlar, controlado será, certo? Agora, o que cabe a mim é o controle. Muito obrigada por hoje. Hoje o café psicológico do nosso domingo. E agradeço a todos pelo carinho. Eu vou ler os nomes, alguma pergunta que você tiver aqui, tá bom, pessoal? Eu respondo, se eu souber, óbvio, a resposta. E lembrando que todo domingo, 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, estou aqui com vocês, falando sobre algum tema que ligue a psicologia, a espiritualidade, né? Como sou espírita, claro que vou trazer a nossa doutrina aqui também, um pouquinho para a gente entender, né, do lado espiritual, do lado espírita. Agradeço a todos vocês e quem quiser deixar sugestão aqui de tópicos para o próximo domingo, eu agradeço. Vocês podem olhar depois no YouTube, só colocar o meu nome, Débora Bel do Wix, e você pode colocar Café Psicológico, que você vai ver todos os temas, né, que a gente já fez.